passada, na quarta-feira passada, para ser mais específico, a gente estava com uma demanda ali, um gargalo, entre aspas, nosso aqui da empresa, com questão de tráfego. A gente já tinha tentado colocar alguns gestores, e aí não vai, enfim, a gente estava tendo esse BO. E aí eu escuto muito sobre delegar, não delegar, delega, não delega, o empresário que fica sobrecarregado. E eu falei, cara, vou trazer minha visão sobre isso, porque é uma coisa que eu penso também sobre, mas eu acho que o contexto é rei. E aí, nessa demanda que a gente estava precisando ali ser atendida, eu falei, cara, falei pro Rodrigo, pro meu sócio, falei, cara, quer saber? Eu vou assumir essa parada, nossa, aqui. Desde que eu me viro aqui, me entendo, não fazia ideia como fazia, nada. Na verdade, eu e o tráfego, a gente sempre foi meio que inimigo, assim, eu sempre fugi dele. E eu falei, cara, não é possível que seja um bicho de 7 cabeças, a gente tem que... Aí eu abri um agente meu, aí, mais uma vez, que eu linko pra vocês sobre o ponto de jogar o jogo de eficiência, otimização e ter um GPS na mão, gente, aí vocês vão entender a importância. Eu abri um agente nosso aqui que tem todas as informações já do nosso perfil de cliente, do GPS, para quem a gente faz, o que a gente faz, para quem a gente não atende, os nossos inimigos em comum, enfim, tudo isso. Eu falei, cara, tô com essa dor e eu preciso começar a assumir esse negócio de gestão de tráfego. Aí, um outro lado meu da Mafê, assim, como se fosse 2 cérebros, falou assim, cara, delega isso aí pra alguém, sabe? Tem um monte de gente, tem um monte de gestor. Aí eu pensei, eu já estava no processo que eu sabia que eu precisava resolver isso dentro da empresa. Em algum lugar, e que eu acho que seja por isso o fato que eu quis assumir esse negócio, eu queria entender como funcionava. Por quê? Quando a gente contratava os gestores, e não é falando mal, não é nada, eu tô falando eu, Mafê, como eu não entendia, pra mim ficava vago. E eu jogava também, mas tem ChatGPT, beleza, eu jogava as informações, mas eu gosto de entender o passo a passo. Eu gosto de tipo, cara, tá, mas o que aconteceu, como aconteceu, pontos de melhoria, tudo em Ugly Copy, eu não quero ficar sabendo CPL, CPC, essas siglas, eu quero um jogo de eficiência. E falei, o que eu vou fazer? Então eu vou assumir essa cadeira aqui, vou trabalhar isso da melhor maneira. E aí o que eu fiz? Como eu já imaginava que na minha cabeça isso ia ser um trem gigantesco, eu comecei a trazer as IAs ao meu favor. Então, trazer o processo mais leve. Então, por exemplo, eu precisava criar uma primeira campanha ali. Então, eu joguei para analisar o meu Instagram, voltei, joguei uns conteúdos específicos que a gente já tinha gravado, uns conteúdos que poderia meio que subnichar ali, do que eu ficar fazendo nichar por público. Depois eu precisei, falei, cara, mas como que eu acompanho isso, onde meu dia é extremamente atarefado, como eu posso acompanhar essas métricas durante o dia para até saber coisa de investimento, como que tá indo, se o criativo é positivo, se não é, enfim. E aí eu comecei, enquanto eu fazia, eu falei, cara, olha que surreal que está sendo feito. Eu trago o contexto do agente que sabe tudo nosso, tudo do GPS, eu jogo uma outro agente de eficiência e otimização das campanhas e eu coloco para sempre, a cada 3 dias, chegar uma notificação para mim com essas informações. E aí que fica um ponto. Pô, legal, Mafê. Se você tivesse delegado isso, você não ia perder tanto tempo, entre aspas, e você poderia ficar mais tranquilo que estaria rodando ali sem precisar de você. Só que ao mesmo tempo o fato de eu não ter delegado e eu ter entendido como joga esse jogo, como funciona, ainda tenho muito que aprender, meu foco não é esse, também não vendo isso, nada de tráfego, mas eu preciso disso para mim, para o meu sócio, pra gente ser por conta de canal de aquisição. Mas eu falei, cara, olha a importância de eu ter pego um negócio que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Isso me conectou, me levou a melhorar mais o meu agente do GPS, a ter uma conexão de automação para as campanhas chegarem um relatório diário não, de 3 dias, né, como eu falei, em Ugly Copy, pontos positivos, pontos negativos, o que precisa melhorar, que linha que a gente pode seguir, como os concorrentes, entre aspas, estão fazendo, qual a melhor comunicação para o nosso público. E eu falei, cara, tudo volta. E aí, no final disso, para eu não perder esse raciocínio, eu falei, cara,
já sei, com base nisso que eu vi, que eu estava vivendo, que eu estava fazendo, a gente teve uns 3, 4 pontos de melhoria dentro do GPS dos nossos clientes. Só que lá dentro não tem nada a ver com tráfego. Olha só, como duas coisas distintas, que o GPS não tem nada a ver com isso, mas com base no que eu fiz, no que eu não deleguei, que eu segurei, e não significa que isso vai ficar para sempre na minha função, mas a partir disso eu consegui ter pontos de melhoria e de evolução do nosso maior ativo, que é o GPS. Então, gente, de novo, e vocês vão ver isso lá no meu Instagram, já vou deixar até aqui embaixo para vocês me acompanharem por lá. Eu sempre falo, sejam curiosos, utilizem a curiosidade a favor de vocês, porque a informação todo mundo tem. Talvez alguém possa assistir esse conteúdo e falar, nossa, meu Deus, essa menina achou que descobriu o mundo. Eu sei que não, mas pelo fato dela estar muito disponível, muito acessível, você meio que faz um filtro das pessoas que realmente utilizam isso ao favor. Então, quando quando eu achei, quando eu fui fuçando, quando eu fui pesquisando, quando eu fui testando, quando eu fui indo e voltando, eu pensei, cara, como uma coisa que pra mim era um bicho de 7 cabeças se torna tão simples com as ferramentas ao meu favor. Eu tenho um jogo de IA ao meu favor o tempo inteiro pra mim disponível. Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, que ao mesmo tempo é importante você delegar, só que ao mesmo tempo é difícil você delegar aquilo que você não entende. Às vezes dá um ruído de comunicação entre o gestor e o colaborador e fica difícil mesmo de dar certo. Eu pego, por exemplo, quando eu tive loja de franquia, sempre ficou mais fácil eu ter uma equipe ali comigo, tipo 2, 3 anos, porque eu vivi o campo de batalha de atender, bater milkshake, arruma estoque, repõe os insumos na cuba, limpa a loja, limpa a máquina de sorvete, porque eu entendi. Então, quando eu delegava isso, era, cara, muito mais simples, porque eu não trabalhava no achismo. Eu conhecia o processo. Esse é o ponto. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito de 9 da manhã até as 10 horas da noite. Todos os processos, os dias disso, os dias daquilo. E aí, quando traz para esse outro negócio meu aqui, é o seguinte, você precisa conhecer os processos, você precisa assumir essa responsabilidade antes mesmo de delegar. Coloque um prazo para isso, igual a gente fez. Eu não quero e também não tenho tempo para ficar assumindo essa questão de tráfego por muito tempo, mas eu tô tendo um ROI muito grande de estar investindo meu tempo, de estar sentando para estudar, para aprender, porque isso automaticamente reverbera no nosso maior ativo. Então, é muito louco. Cuidado com as verdades absolutas que falam por aí na internet, e sempre traga para o seu contexto. O contexto é rei. Às vezes, não tem grana para contratar e você deixa de fazer. E aí, você está arrumando uma desculpa para você mesmo. Então, como eu não tenho dinheiro para contratar um gestor, então eu também não vou fazer tráfego. E aí fica choramingando que não tem venda. Do que, cara, quanto custa um gestor? Tantos por mês. Beleza, eu vou pegar essa grana, eu vou botar no tráfego para rodar e eu vou ser o gestor do meu negócio. Assim, começou a rodar, as engrenagens começaram, os resultados não necessariamente de venda, mas sim de dados, de informação, ver se está mais perto do seu perfil de cliente ideal, ver se sua comunicação está mais voltada para isso, se a cópia, os criativos, a gravação, o conteúdo, tudo isso você pega dados. Pegou isso tudo, entendeu um controle, tem caixa, porque para você delegar você tem até caixa envolvido nisso. Então delegue e passa esse bastão para outra pessoa. Então, mais uma vez, esse tipo de conteúdo é algo que eu gosto de assistir, então por isso que eu tô fazendo aqui. E muito obrigada por você que tá me assistindo. Então, já clica em gostei, já comenta, já compartilha e me segue aqui no Instagram. Valeu, até o próximo vídeo.